colocar o card aí na tela para quem está com a gente na live. A gente vai conversar agora com a Flávia Pini e a Lilian tem aí um perfil, né, de apresentação da nossa próxima entrevistada, Lilian. Isso mesmo, Kleber. Formada em Publicidade e Propaganda, com especialização em Marketing Digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, consolidou-se no mercado financeiro, atuando nas áreas de comércio e de comunicação. Trabalhou também na GEA Eventos, plataforma de eventos das organizações Globo, e sócia da Partners, perdão pelo meu inglês, Capital, eu acho que é High Partners Capital e Work, grupo de investidores focado em empresas inovadoras com alto potencial de crescimento no setor de tecnologia e internet. E hoje atua como CEO da FX Retail Analytics, empresa que viabiliza o acompanhamento da jornada e o reconhecimento do consumidor no ambiente fiscal. É articulista de portais como E-Commerce, Brasil e palestrante, colocando em foco assuntos que englobam o ecossistema da transformação digital do varejo. Pois é, e é com esse breve perfil dessa qualificadíssima, né, fonte que a gente está anunciando a participação da doutora Flávia Pini com a gente. Ela está em videochamada. Ô, doutora Flávia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Kleber? Bom dia. Está em Sampa, é isso? Eu vou achar um pouquinho o volume aqui para não ficar... Vocês me escutam bem? Sim, muito bem. Aqui chegando alto e claro. Então tá bem. Estou em São Paulo, sim. Somos daqui, né? Mas muito feliz de ter recebido o convite de participar desse canal do Amapá. Então, Bom Dias Amapaenses é um estado que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas depois do que eu acompanhei aqui, eu fiquei bem curiosa e bem animada para ir até vocês. Olha só, a senhora estava então acompanhando a entrevista do nosso convidado anterior. Estava, bem legal, né? Como a gente não conhece as riquezas e o potencial do nosso Brasil, né? Porque a gente fica aqui no Sudeste e acaba que conhece o que está próximo de nós. Então, fiquei bem animada e bem feliz e orgulhosa, né? Do que a gente tem no Brasil e que ainda está tão pouco divulgado e explorado. Poxa, que legal saber que a senhora acompanhou essa entrevista. Agora a senhora já sabe que não é aqui que tem boi azul e boi vermelho, tá? Fica lá em Parintins. E o Amapá também não é Tocantins, o Amapá também não é Acre. Mas olha, é um prazer. Engraçado, né? Porque nós somos nós somos um Brasil muito grande, de muitas culturas e uma miscelânea de povos. Então é legal porque nós podemos ver diversas coisas diferentes no mesmo país, mas ainda assim há um distanciamento que é político que a gente vê, né? Que precisa melhorar e evoluir para que a gente possa crescer num único rumo, né? Assim como a China, por exemplo, que é um grande exemplo disso, que apesar de ser muito grande, todos têm o mesmo governo e todos sabem para onde caminham. Aqui no Brasil as coisas são muito ainda individualistas e muito apartadas, né? Ô, doutora Flávia, a gente sabe que a Lilian leu aí, claro, com uma minha dificuldade também do inglês. Meu inglês é bem embromation, mas nesse breve currículo da senhora aí, a mais recentemente, na empresa que a senhora trabalha agora, que a senhora é sócia inclusive, desenvolveu aí uma plataforma para ajudar micro e pequenas empresas nesse período de pandemia aí. Faz toda a diferença o domínio dessa tecnologia, não é, doutora Flávia? Sim. Na verdade, eu sou sócia da High Partners e eu fiquei como 1 ano e pouquinho como CEO da FX. A FX ela é uma das empresas investidas pela High Partners. A High Partners é uma venture capital. Na verdade, é uma empresa que investe em empresas que fornecem para o varejo. A FX ela é uma plataforma que monitora o comportamento do consumidor no varejo físico. Então, existem sensores de internet das coisas instalados em lojas físicas e shopping centers. E a gente consegue saber, portanto,
quantas pessoas foram naquele lugar, daquelas pessoas quantas entraram na loja, das que entraram quantas compram. E aí a gente consegue ter números e indicadores a respeito da performance do varejo. Pois é, e nesse levantamento mais recente, e eu falava agora há pouco sobre a conjugação dessa expressão, que é a retomada, que todos nós precisamos, queremos, né, que aconteça. Vocês já conseguiram fazer uma estratificação da volta do consumidor brasileiro ao comércio, aos shopping centers? Aqui na região norte os números foram bem positivos, é isso, doutora Flávia? É isso, então a FX ela fornece os dados para um índice que se chama IPV, que são índices de performance do varejo. Desse índice participam 3 empresas. Participa a FX com dados de fluxo de visitas de lojas físicas e shopping centers. Participa a F360, que é uma plataforma de gestão financeira, que também atende o varejo físico, e aí, portanto, ela dá informações sobre vendas, quantidade de vendas e faturamento. E uma outra empresa que se chama Harmo, que nos dá informação sobre reputação, ou seja, o quão é a escorização, a nota que esse cliente dá para o varejista. Feito isso, a gente tem há 5 anos já esse índice, e a gente traz esse histórico da evolução de fluxo, vendas e reputação do varejo. E especialmente em abril agora de 2021, a gente viu um crescimento muito, muito grande em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas, Kleber, apesar desse número ser muito positivo, ele não é ainda muito animador. Porque o que aconteceu foi que abril do ano passado vigoravam duras medidas de restrição de circulação em diversos estados, né? Inclusive aí no norte. Porque a gente estava na esteira do pico da primeira onda da pandemia da Covid-19. E aí, desde meados de abril agora de 21, o comércio essencial ele está em fase gradual de reabertura, após esse fechamento em março de 2021. Então, por isso que o número é tão grande, né? Então, hoje a gente tem aí um aumento no norte, aqui de fluxo de 3.000%. Mas isso não significa que foi um aumento consistente. Na verdade, é porque nesse mesmo período, no ano anterior, o comércio estava fechado. Ah, entendi. Então é uma demanda reprimida aí que vai precisar de mais tempo. E por falar em tempo, a FEComércio aqui no estado, os técnicos da FEComércio, o Instituto FEComércio, já diziam, já alertavam sobre isso. Quando acabasse o lockdown, as regras mais severas de distanciamento social, ainda haveria, ele usou até uma expressão em inglês, né, o presidente Eliezer Turbino, ainda existiria um delay de compra, ia levar um certo tempo para o consumidor brasileiro Sim. retomar essa rotina normal de consumo. E assim, vai demorar porque, obviamente, o índice de fluxo ele é muito sensível à restrição, ou seja, fechou o comércio, automaticamente a gente consegue entender se caiu ou subiu, como é que foi. E obviamente caiu, porque fechou e a gente não pôde sair, não pôde ir até o varejo. Diferentemente, por exemplo, das vendas, porque as vendas elas estão atreladas a outros indicadores que são indicadores econômicos, de renda da população, porque a gente sabe que houve uma retração muito grande e existe um delay exatamente porque as pessoas ainda perderam seus empregos, estão ainda estão talvez endividadas, então tem uma demanda represada, mas também tem uma população que teve auxílio e tudo mais, mas daqui a pouco isso vai acabar e a gente vai começar a sofrer essas retrações devido à parte econômica do país, né? Muito bem, muito bem. E escute uma outra coisa. Nessa ferramenta que os pequenos varejistas já dispõem, podia falar um pouquinho de como eles podem acessar, quem pode participar, paga alguma coisa, fala um pouquinho dessa solução, doutora Flávia. Bom, a FX especificamente, que é essa que faz a mensuração, né, de fluxo nos varejistas físicos, por que ela é importante, né? Porque a gente fala que ela fecha uma equação essencial de quem tem o varejo físico, que é saber a sua conversão.
Então, por exemplo, se você tem uma loja e você não sabe das pessoas que vão até lá, quantas de fato compram, o faturamento não diz muito a respeito da performance. Porque você pode estar operando muito bem ou muito mal e não saber. Então, se você fatura R$10.000, mas você converte só 20% das pessoas que entram na sua loja, então você está perdendo 80% das pessoas que saem e não compram, ou seja, você está perdendo 80% a mais de faturamento que você poderia estar ganhando. Pois é, hoje a senhora está tendo aí uma aula ao vivo pela internet, conhecendo um pouco da realidade do Amapá, o estado que a senhora ainda não pisou, e devo lhe dizer que reza a lenda, nós estamos aqui no meio do mundo, isso aí não é lenda, é fato. Macapá é a capital do meio do mundo, com endereço único no planeta, viu, doutora Flávia? Na linha do Equador, esquina com o Rio Amazonas, é tudo no superlativo aqui, viu? Mas olha, então vamos encaminhar, né, retomar o raciocínio aí, né, a respeito do que a senhora vinha dizendo, a respeito do que a senhora acabou, digamos, bebendo na fonte, sabendo um pouco mais sobre os desafios de desenvolver uma região tão remota como é o Amapá aqui na Amazônia, e esse recorte que a empresa que a senhora representa está fazendo, analisando a volta do consumidor brasileiro ao comércio, é isso? É isso, é isso. A gente, infelizmente, não tem uma amostra também tão representativa, né, no estado, mas a gente consegue ver que, pelo menos, os índices, né, são positivos, mesmo como eu falei no início, eles não refletem uma recuperação, mas eles sim, quando a gente fala que o período do ano passado, abril do ano passado, o varejo estava fechado e agora, obviamente, ele está reaberto. Mas o que a gente fica feliz é de ver que as médias também do estado, a média móvel, enfim, que é o principal indicador da Covid, ela tem ficado abaixo das demais regiões do Brasil, aí no norte, né? E principalmente em Amapá. Eu estava pesquisando antes de conversar com vocês aqui um pouquinho, que o norte apresentou uma queda de 26% na média móvel, ou seja, de óbitos, né, por dia. E o Amapá, de 9%, ele é considerado como estável, mas ainda assim são boas notícias, porque a gente sabe tudo que o estado, né, passou há pouco tempo e a tristeza que foi, enfim, o caos que se causou, mas então acho que são notícias positivas, sabe, Kleber, por mais que não sejam tão consistentes, porque a gente ainda está num tempo muito incerto, né, mas ainda assim são notícias felizes e que a gente fica... Assim, eu fico pelo menos feliz em poder dar uma notícia aqui dizendo, olha, estamos nos recuperando, podemos ver uma luz no fim do túnel, temos uma vacina, temos um varejo resistente, né, e resiliente, porque não é fácil realmente, e a gente trabalha muito nessa questão da transformação digital, porque como o varejo físico foi muito afetado, é importantíssimo que o varejista hoje, o que a gente chama de omnicanalidade, né? Ele tem essa omnicanalidade, aquele que não está no digital, ele migre para o digital, e que ele não só fique no digital, mas que ele tenha essa omnicanalidade, porque o varejista, o cliente, ele está em todos os canais, seja na loja física, no e-commerce, no WhatsApp, na mídia social, e a gente teve que aprender isso rapidamente da noite para o dia para não sucumbir, né? Ô, doutora Flávia, não ficar a essa crise. Nós temos uma colega aqui na bancada, é a Lilian Azevedo, ela é da área do direito, inclusive, mas tem um feeling, né, diferente, é uma mulher, e ela vai interagir com a senhora também. Bom dia, doutora. Legal. Doutora, bom dia. Puxando esse gancho que você já falou pra gente sobre pandemia, sobre retomada, podemos dizer com certa segurança que teremos maiores números somente depois de um maior número de pessoas vacinadas? Essa retomada, ela pode vir a alcançar números muito maiores quando as pessoas começarem a perder o medo e as medidas poderem ser menos restritas, vamos colocar assim, não é verdade? E aproveitando a pergunta da Lilian, né, há quem brinque, não é, no sentido de dizer, essa questão de mercados, vacina virou commodity também, doutora? Quem dera. Se todos tivessem acesso e se fosse algo tão fácil. Eu mesma fico pensando aqui, quando eu vou tomar vacina? Porque
aqui no Brasil não tenho nenhuma expectativa de que isso aconteça, talvez no semestre, do jeito que em São Paulo o ritmo está caminhando, está muito devagar, né? Mas, Lília, respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que a forma da gente erradicar ou, no mínimo, minimizar esse vírus, assim como tantas outras doenças que você, como mãe, né, deve ter dado nos seus filhos, a gente tem uma carteira de vacinação que a gente precisa cumprir para que doenças que já foram erradicadas não voltem. Assim vai funcionar também com a Covid-19. E aí, esse, para mim, é o único caminho que a gente vê para que tudo possa retomar, né? Então, a economia possa voltar a girar, as pessoas possam ter menos medo e menos vulnerabilidade ao sair de casa, né? A gente tem um estudo também do Google Community Report, que é um estudo público, e fala que as pessoas estão retomando a saída de casa, mas ficam menos tempo fora de casa. Porque, obviamente, as pessoas hoje saem porque precisam, e se precisam, são muito mais focadas e resolvem e voltam, porque ninguém quer ficar tomando risco a não ser que precise. Então, uma pessoa de linha de frente ou um motorista de ônibus, alguém que realmente não tem como trabalhar de casa no home office, que isso realmente é um luxo para poucos. Tem muita gente que não tem como fazer isso. Ainda bem que o governo acordou para entender que existem classes que precisam prioritariamente da vacina, porque isso faz com que a economia possa girar. O que eu escuto muito varejista dizer é que o varejo hoje é um lugar muito seguro para as pessoas irem, porque eles são muito protocolares em relação à segurança das pessoas que estão ali, porque há uma responsabilidade muito grande dos shopping centers, de lojas físicas, na hora de receber os seus clientes, terem ali o álcool, não deixarem as pessoas ficarem, né, enfim, aglomeradas. Então, existe sim uma preocupação. E o varejista, ele se sente muito prejudicado justamente por isso, porque ele tenta seguir as normas, né, para que essas pessoas possam ficar seguras e, obviamente, ele também possa continuar com o trabalho dele, ganhando o dinheiro dele, mas ainda assim ele é visto como algo que precisa ser fechado e, portanto, e aí é uma cadência, uma comédia de acontecimentos até que a gente saiba que entre uma crise financeira, enfim, de renda, de empregos, e que prejudica um país como um todo. Então, sim, a resposta é sim. Eu acredito na vacina e peço, assim, e tenho muita fé de que isso chegue logo para todos, se Deus quiser. Flávia Pini, a gente agradece imensamente a sua atenção, sua deferência com a gente aqui. Agradecer à jornalista Thalita Tartarelli, que viabilizou esse contato, essa ponte com a senhora aí. Fica o convite aqui mais uma vez, assim que puder, for possível, que der, vem aqui a conhecer a capital do meio do mundo. Eu falei sobre a lenda que se diz é que lá na linha do Equador a gente pesa 2 quilos a menos, viu, doutor? Olha, Kleber, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada em saber de tantas notícias assim do Amapá que eu desconhecia e até peço desculpas por não ter tanto conhecimento a respeito desse estado tão rico, tão cheio de vocações, né, como o próprio governador começou a fala dele, e você pode ter certeza que me deu aqui uma vontade de conhecer esse lugar tão cheio de riquezas. E obrigada pelo convite, para mim foi um prazer participar com vocês. Eu desejo um ótimo sábado, um ótimo final de semana, fiquem bem, em segurança. Nos vemos em breve. Se Deus quiser, um grande abraço, tudo de bom. Obrigada.